Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como consumir de maneira consciente e reaproveitar o que já temos. E para isso, eu resolvi chamar vocês para dentro da minha casa. Bom, em algumas casas nós temos jardins, que é possível visualizar pequenas atitudes de como consumir menos e reaproveitar mais. Mas você pode estar se perguntando, o que é que o jardim tem a ver com a temática de consumo consciente? E eu lhe digo, é aí que as coisas vão começar a fazer sentido. Inicialmente, nós vamos fazer uma contextualização antes de ensinar as dicas de passo a passo do que a gente pode fazer para consumir de forma consciente. Inicialmente, a gente tem que fazer uma grande afirmação, que é que hoje nós compramos muito, usamos pouco e descartamos muito rápido. E isso prejudica o planeta e pesa muito no nosso bolso. Porém, antes de contextualizar também toda essa afirmação, a gente deve apresentar o que é o consumo consciente. O consumo consciente significa fazer escolhas em prol pensando no impacto social, econômico e ambiental que pode ser causado por causa desse consumo. E o foco hoje é um dos pilares mais importantes desse conceito, que é reutilizar e reaproveitar antes de comprar ou jogar fora. E aqui que a transformação realmente começa a ter andamento. Aqui que a gente começa a falar um pouco sobre o passo a passo, onde primeiramente a gente vai estimular o processo de reaproveitamento, onde primeiramente olha ao redor da sua casa, olha ao redor de onde você vive também, o que pode ser aproveitado, o que pode ser utilizado dentro da sua casa. O que é aquilo que você não está olhando, que você jogaria fora, mas pode ser realmente aproveitado dentro da sua casa. Aqui a gente vai começar a falar de forma breve sobre o nosso passo a passo. Inicialmente vamos começar com o pensamento de: primeiro, analise a sua casa, analise seu bairro, analise o lugar onde você vive. O que na sua casa, primeiramente, pode ser aproveitado? O que nas suas redondezas seja jogado descartado, do lixo, que realmente poderia ser utilizado, reutilizado, que poderia ser reaproveitado dentro da sua casa? Bem, eu imagino que você tenha pensado em muitas coisas mesmo. Hoje aqui a gente vai dar foco, como a gente já falou antes, no quarto, na cozinha e também no jardim. Inicialmente, pensando no quarto, a gente poderia abordar como reutilização de roupas, costurar aquelas roupas que estão totalmente socadas dentro do seu guarda-roupa e você nem olha mais para elas. Roupas que poderiam ser doadas, que não cabem mais, roupas que poderiam ser restauradas. No início do passo a passo, agora a gente vai fazer uma introdução para o início do passo a passo. Inicialmente, se pergunte e comece a observar o que eu posso reutilizar dentro da minha casa. Com isso, imagine no seu pensamento como caixas, livros, roupas, potes de vidro, postes de plástico. Tudo isso pode ser reutilizado, reaproveitado e até doado. Bom, e agora também a gente vai dividir classificações que vocês podem fazer mentalmente dentro da sua casa. Classificar entre manter, consertar, transformar, doar e reciclar. E assim, você pode entender também o que precisa e o que não precisa prolongar a vida dentro da sua casa. E a palavra-chave para a gente começar, e sempre fim, o nosso passo a passo, é: antes de jogar fora, pense: isso pode durar mais? De reutilização de coisas que iriam pro lixo que a gente pode utilizar dentro do jardim. Primeiramente, fazer com plástico, né, garrafas de refrigerante, fazer o sistema auto-irrigável, né, que vai economizar muita água e muito tempo também de a gente ter que ficar regando aquela planta, enfim. E aí, soltando, né, que aqui a gente utilizaria 2 garrafas. A gente aqui tem o começo da garrafa, e aí, como eu fiquei com pena de jogar o resto, com o finalzinho da garrafa, eu fiz outro vasinho para outra plantinha. Já aqui também a gente tem uma garrafa praticamente inteira, né, que eu coloquei coentro, e aqui eu vou utilizar bastante, porque provavelmente vai crescer bastante. E aqui a gente tem um vaso de creme de cabelo.
que é uma das coisas que, por exemplo, aqui em casa, na minha casa, né, principalmente, aqui em casa quase todo mundo tem cabelo, eu e minha irmã, a gente tem cabelo cacheado, e a gente utiliza muito creme de cabelo, muito. E esses vasos geralmente vão pro lixo. Então eu tenho que pensar que pelo menos todos os meses, sei lá, 2, 3 vasos de creme de cabelo, desse tamanho aqui, vão pro lixo. E antes eles iam pro lixo, agora eles iam pro meu jardim, né? E eu achei basicamente isso. Ah, muito importante também é se atentar, né, já que a gente tá falando de economia também, muito importante se atentar na rega. Eu recomendo que não regue por mangueira, que primeiro a gente enche um balde de água e regue aos poucos. Porque quando a gente rega na mangueira, a gente vai sem controle e sem limite daquela água e vai afoito e não se importa tanto com, às vezes, com o gasto daquela água, mas depois a conta, ela sempre chega. Muito importante também na utilização dos adubos. A gente poderia também utilizar os restos de comida, mas isso aí a gente vai falar com a galera da cozinha, vai ficar com a galera da cozinha, mas já tô antecipando que vai ficar com o resto de comida, até borra de café pode ser utilizada, casca também de ovo, também pode ser usada como adubo e fertilizantes para os suas plantinhas. Eu acho que é isso, vou passar agora para a galera da cozinha, vou passar agora para a galera, ou a galera da do quarto. Qual o destino que a gente dá para uma garrafa PET após o almoço de domingo? Bom, eu não sei aí na sua casa, mas aqui em casa a gente dá um destino que não vai poluir o meio ambiente. Bom, a gente utiliza para guardar água na geladeira. Essa daqui, como vocês podem ver, a gente está utilizando ela para guardar água na geladeira. Como a gente vai utilizar essas outras também. O potinho de Nutella, acabou a Nutella, o potinho poderia simplesmente ir para o lixo, mas se ele ir para o lixo, ele vai levar milhões e milhões de anos para se decompor. Mas a gente pode utilizá-lo para guardar alimentos, açúcar, café, sal. Bom, esse vai ser utilizado para guardar sal aqui em casa. Já esse baldinho de tinta, ele vai ser utilizado para plantar uma mudinha de rosa, de planta. Ou simplesmente para lavar o banheiro, lavar o quintal. São alguns dos possíveis destinos que a gente vai dar aqui em casa para esses itens. É uma forma de não poluir o meio ambiente. E o lixo orgânico, como aqui vocês podem ver a casca de ovos, a gente vai utilizar para fazer adubo orgânico. Como a gente pode fazer esse adubo orgânico? A gente vai triturar essa casca de ovos e vai colocar sobre as plantas. Com a casca de ovos, a gente vai fazer adubo orgânico para as plantas. Como é que a gente faz? O ovo pode ser casca de ovo cozido ou não. A gente vai pegar as cascas e vai triturá-las. Pode ser manualmente mesmo, ou pode ser com auxílio de um liquidificador. Eu vou fazer manualmente mesmo. Mas quanto mais os pedacinhos menores, melhor, para que os nutrientes sejam absorvidos pelas plantas. A gente tritura bem, tritura. E depois é só a gente colocar nas plantinhas. Pause. Bom, aqui tem minhas florzinhas. Eu vou adubar com casca de ovo. Bom, mas para que vai servir essa casca de ovo? A casca de ovo vai ter potássio e cálcio, que é minerais importantes para as plantas. Aí a gente tritura, bem triturado. Se possível, é melhor com o liquidificador, mas aqui eu estou mostrando para vocês, eu vou com a mão mesmo. E a gente coloca sobre o pezinho da planta, sobre o solo onde está a planta. Simples assim. Aí você deu um destino para o lixo orgânico, né? Que não vai poluir o meio ambiente, vai ser benéfico para as plantas. Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Seguindo o que as minhas colegas falaram, que elas deram dicas de como reutilizar e reaproveitar coisas dos jardins ou da cozinha,
Agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como reutilizar e reaproveitar algumas peças de roupa ou outros tipos de tecidos. Vamos comigo? Vamos começar primeiro dando umas dicas sobre como reutilizar e reaproveitar a calça jeans. Se você tem uma calça jeans e essa calça deu algum problema, algum exemplo, acabou ficando furada em alguma região e você tem vergonha de utilizar essa calça para ir para algum lugar mais formal, você pode fazer o seguinte: você pode costurar esse pequeno buraco e pegar essa calça e reutilizar para outras coisas, como, por exemplo, no meu caso aqui, eu não utilizo essa calça para ir para a faculdade, mas eu utilizo ela para ir a campo. Como eu faço bastante campo de rapelde, eu utilizo essa calça. Como vocês podem ver aqui, ela foi costurada. Mesmo que eu não queira utilizá-la para ir para algum lugar mais formal, por algum motivo, seja por vergonha ou qualquer outro motivo, eu posso utilizá-la para outras funções. E caso você não queira utilizá-la dessa maneira, se você não tem esse afazer de ir a campo, você pode pegar essa calça, cortá-la e fazer uma bermuda, ou para utilizar dentro de casa, ou simplesmente cortar o tecido dela e fazer pano de chão com ela. O tecido dela é interessante, é muito bom, e você tem essas 3 maneiras de reutilizar a calça jeans. Se você é do tipo que gosta de se balançar numa redinha, né? Aqui em casa, por exemplo, nós temos 3. O que fazer quando essa rede não está mais apta a ser utilizada do jeito normal, do jeito convencional dela? Você pode pegar essa rede, caso ela tenha os seus cadios partidos, você pode pegar o tecido dessa rede, separar os seus cadios e utilizar essa rede como um cobertor. Aqui, por exemplo, nós temos um tecido muito bom que é utilizado aqui, que era de uma rede, e ela é utilizado como um cobertor, tanto para se enrolar em épocas de frio, como também para forrar a sua cama. Outra maneira de você reutilizar o tecido dessa rede seria cortar esse tecido e fazer o pano de chão. Aqui nós também temos alguns pedaços de rede que são utilizados como pano de chão, que posteriormente eu vou colocar em fotos para que vocês consigam ver no decorrer do vídeo. Temos o hábito de reutilizar bastantes tecidos, por exemplo, rede, camisetas, casacos. A gente pega esses tecidos e recorta e utiliza para, quando for lavar a casa, enxugar o chão, colocar na porta para quando estiver chovendo a gente conseguir enxugar o chinelo. E aí, viu que dá para reaproveitar roupas de um jeito simples e econômico? Com apenas uma tesoura, uma agulha e uma linha, você pode fazer muitas modificações nas suas roupas. E esses pequenos hábitos impactam positivamente no nosso meio ambiente. Então lembre-se, sempre consuma de forma consciente.